Olá, Reality XP no ar mais uma vez. E hoje, dia especial, comemoramos 3 anos de aniversário da Reality XP e vamos falar com o cara que criou isso tudo. O meu sócio, Thiago Luz, o meu amigo Thiago Luz, meu parceiro Thiago Luz e o meu tomador de café junto comigo, Thiago Luz. Ele que me aplicou uma maquininha de café que eu sou eternamente agradecido, porque é uma delícia, viu? Thiago Luz, seu mal acabado, vamos falar com você no A Café, episódio 3. Boa noite, Fábio Bispo, né? Boa noite a galera que está acompanhando aí também. Então, satisfação estar aqui num bate-papo, numa conversa, numa resenha, né? Aqui também chiquezinho, né? Detalhezinho aqui, mais delicado, né? Uma conversa, mas a conversa de delicada não vai ter nada, né? Então a gente vai bater um papo muito bom, saudável e, como se diz, né? Bora conversar. Bora conversar. Bora conversar. Ó, é o seguinte, cara. Às vezes a gente... O pessoal olha pra reality hoje e vê a reality num tamanho, né? Não, nossa, vocês são uma referência e não sei o que, tal, tudo que vocês estão fazendo e tal. Seria muito importante passar pra essa galera como que isso começou, da onde partiu essa ideia, o nome, como veio toda essa formulação de Thiago Luz lá atrás. Mas eu queria até que você falasse um pouco também. Nós já conversamos muito sobre isso, né? Mas sobre os seus caderninhos que você fazia porque eu acho que por mais que a reality tenha 3 anos, mas na verdade eu acho que a reality tem a quantidade de anos que tem aqueles seus caderninhos lá, que foi ali, eu acho que tudo começou. Manda aí pro pessoal ter essa curiosidade, cara. Verdade. Não, até antes mesmo de responder a sua pergunta, aqui vocês vão escutar alguns barulhos no fundo, né? Estou num lugar muito gostoso aqui, interior de Santa Catarina. Visitar aqui o sogrão e a sogra, inclusive, aqui, olha aqui, cara, olha que delícia isso aqui. Nossa. Fogãozinho a lenha para quem tá em casa, olha só que maravilha. Que delícia. Tá ali, ó. Caprichando na cozinha ali, ó, bem quietinho e tudo mais. Falei, estamos gravando. Mas tá louco, coisa boa demais. Eles estão me enchendo aqui de comida, Fábio, de um jeito, cara, que eu já engordei uns 4 quilos aqui, cara. Jesus. Mas não tem como dizer não, né? Eles forram a mesa de comida. Não, quer e ver, aí ó, a gente tem que comer, cara. Só um minuto. Aí, o Lucas, seu mal acabado, coloca nesse momento uma das primeiras lives da Reality XP e faz a comparação com ele agora. Vamos ver essa transformação de Thiago Luz em 3 anos. 10 pessoas assistindo a live, aí a gente começa a pensar em fazer o sorteio. Estamos pensando ainda se vamos fazer. Os caras nem enchem o saco lá no grupo do WhatsApp, né? Que horas eu sorteio? Que horas eu sorteio? Que horas eu sorteio? Tomar no cu, cara. Boa noite, Fábio Bispo. Boa noite, Ricardo Vargas. Boa noite, caro teleseguidor, telepiloto, telespectador, teleplayer. É isso aí. Bom, agora sim, então, galerinha, sobre os cadernos, cara, que você comentou, Reality XP, nossa, se você for pegar a origem, né, o sentimento vem desde a década de 90 lá, com o Super Nintendo, né, nós tínhamos familiares na cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, região próxima de Porto Alegre, e eles tinham uma locadora na época, nos anos 90, e quem tinha uma locadora nos anos 90 era algo muito sensacional, cara, era o negócio, né, enchia de televisão e tudo mais, e a galera ia jogar e pagava lá seu R$1 a hora, seus 50 centavos no início, né, depois com o tempo foi subindo, e isso durou até os anos 2000, né, depois com o tempo foi desaparecendo. E de lá veio o sentimento, porque geralmente chegava nas férias do colégio, o pai e a mãe, a gente ia pra lá, né, viajar, passar uns dias lá, e o sonho era ter aquela locadora, aquele monte de fita e jogo, e na época o Play 1 era o lançamento, né, Resident Evil 3 bombando, aquela coisa toda. Então o sentimento de ter esse mundo perto já vinha desde lá. Agora, se a gente for pegar o embrião da reality, eu acredito que vem por volta de 2007, 2008, outubro de 2008, algo assim.
no tempo em que nós fazíamos campeonatos, e aí quem joga futebol vai entender do que eu tô falando. Nós jogávamos campeonatos de um dia só, torneios rápidos, curtos, mata-mata, né? E parece uma coisa tão boba, inocente, mas aí, naquela época, eu tava com uns 17, 18 anos, aí o que eu ia era sempre buscar simulação, reality, né? Então até o nome casou, né? De uma forma assim sensacional. E aí buscando essa reality, que na época não tinha, começamos a fazer campeonatos baseados no mundo presencial, né? Aí tinha campeonato inglês, espanhol, alemão, brasileirão, né? Na época era o Pro Evolution Soccer, era no PlayStation 2 ainda, né? Aquele time do Milan épico, Kaká, Inzaghi, Shevchenko, Maldini, Nesta, Dida no gol, Cafu na lateral, coisa linda de se ver, né? E aí rolava os jogos na madrugada. Só que aí, vamos começar a fazer uma coisa mais anual, seguindo o calendário? Beleza. E aí, a gente passou por coisas que até hoje, dependendo, a gente passa, né? O grau de comprometimento. Nós éramos em 5 e terminava o campeonato só o Thiago Luz. Só o Thiago Luz. E aí, com o passar do tempo, o Ricardo Vargas, colaborador nosso e amigo meu de infância, começou a participar também. E aí ele ficou, né? Permaneceu. Teve temporadas que ele foi morar em Vacaria, numa outra cidade, né, que dá 2 horas da região de Caxias do Sul, onde eu moro. Ele foi morar em Vacaria, não conseguiu participar. No tempo a internet não era como é hoje, os jogos online não são como está hoje, né? Então era tudo presencial, cara. Tudo presencial. E aí tinha os caderninhos, Fábio. Chegando na sua pergunta, tinha os caderninhos onde a gente ia anotando. A partir de 2009 ali, a gente começou a anotar tudo. Partida por partida, resultado, cortava foto de revista para colar lá. Era bem coisa de quem tinha tempo mesmo, né, para fazer depois do trabalho, não tinha nada para fazer. Então cortava lá, goleador, assistência, criava um sistema de pontuação para definir quem era o melhor do mundo, né, do nosso mundo aqui, né, jogador, bola de ouro, e assim ia, cara. E cada ano foi melhorando. E a gente foi comprando troféus, fazendo aquelas coisas, até que 2014, essa brincadeira que vinha desde 2008, em 2014, ela começou a querer externalizar de uma outra maneira. E aí começou a ter a vontade de abrir esse negócio, esse projeto chamado Reality XP, que em 2014 ainda não tinha nome. Mas ainda faltava algo. Se concretizaria a abertura 3 anos depois ainda. 2014 então foi onde, acho que rola algo profi ali. Cara, mas beleza. Quando eu te conheci, eu sempre percebi em você um cara de veia empreendedora, né? Você tava ali inquieto. Empreendedor é inquieto. Empreendedor não é aquele cara que fica olhando, observando, não. O empreendedor é inquieto, ele vai atrás, ele observa, mas ele vai atrás, ele vai ali, conversa aqui, pega informação dali, daqui, quando vê, a coisa tá nascendo, né? Bom, de 14 até o nascimento, o que tava rolando na sua cabeça? O que você tava vendo ali para você falar assim, acho que dá. O que tava acontecendo na sua vida naquele momento? 2014, era a época da Copa do Mundo, do 7-1, né? Conhecido, o famoso 7-1. Então, 2014, eu trabalhava muito fortemente com marketing de rede, aonde, posso dizer com total autoridade, ainda sofre um preconceito muito grande e um amadorismo muito grande hoje, principalmente no Brasil. Qualquer trabalho de marketing de rede é muito confundido com o sistema de pirâmide financeira. E se você pegar, ler livros, ir a fundo, pesquisar, você vai entender que marketing de rede é um trabalho muito sério, né? É algo que desenvolve o ser humano e me desenvolveu. Eu posso dizer, Fábio, e para quem está acompanhando, o marketing de rede me desenvolveu a parte profissional que eu sou hoje. Comecei em 2012 e palestras, você vender, você conhecer pessoas diferentes, viajar, palestrar, ler livros, né, buscar vídeo. A veia empreendedora que você comentou veio do marketing de rede, do investir, da educação financeira, né? E nem tudo é flores, nem tudo é bonito. Então, na época, 2013, 2014, teve um foco de pirâmide financeira muito grande,
O mundo não é lindo, todo mundo sabe disso. O marketing de rede existe, mas existe o lado negro também, que aí é a tal da pirâmide financeira, que é crime. Então, na época, cara, era um foco de pirâmide, tinha Telex Free, na época, Beboom, entre outras empresas, que as pessoas confundiam o nosso trabalho. Nós prestávamos, era venda de serviços financeiros, seguro de vida, entre outras coisas também. E as pessoas confundiam, cara, tudo. Então foi uma época bem difícil financeiramente, e aí eu fiquei 2 anos afastado do mercado de trabalho, e logo depois, em 2014, eu tive que procurar um novo trabalho, até mesmo para poder me manter. Porque com o marketing de rede somente eu não estava conseguindo me manter, né? É um trabalho bem minucioso. Então, em 2014, consegui um novo emprego, consegui um novo trabalho, com games ainda, inclusive. Trabalhei na loja junto com o Mike Andrei, que você conhece também. Ele era gerente da loja lá. Vou fazer um merchanzinho aqui. Personal Info, Caxias do Sul. E era com games, cara, computação e tudo mais, venda de aparelhos. E foi isso, cara. 2014 foi isso aí. Era mais trabalho e a procura do vamos sobreviver. Vamos aprender, vamos ficar inquieto, vamos de atrás. E ainda estava nascendo a ideia, não tava forte na cabeça. Ela se implementou mesmo no ano de 2017. 2017, esse ano um ano importante para nós, né? 2017 surge a ideia, e aí explica como que foi esse pontapé, né? Porque pode até parecer estranho, mas é real. Para muita gente, o início não é difícil, porque tá com a ideia na cabeça, você vai e faz. E eu acho até o contrário. Eu acho que o início é uma das coisas mais complicadas, porque é quando você começa a colocar aquilo que está na cabeça em prática, né? Então, às vezes o que está na cabeça não é ainda não, como é que eu posso dizer? Não se transforma em realidade, né? Então, o início é esse início que é meio complicado. Porém, tem algo que é muito bom, que todo início tem, que é a empolgação. Você vem empolgado, você faz de tudo para as coisas dar certo. Mas me fala como que foi esse pontapé inicial e como estava você naquele momento para criar isso tudo, né? Então, entramos em 2017. A ideia veio amadurecendo. Na época, eu conversei com o Diogo Teles, que foi o cara que deu o pontapé inicial junto comigo. E ele comprou a ideia de um jeito muito forte. E como você falou, o início você tem a motivação, mas não tem a prática, a experiência. Eu tinha experiência de presencial, organizar campeonatos presenciais entre nós. E criatividade. Isso é uma coisa que, cara, sou mesmo criativo, invento. Algumas coisas dão certo, outras não. E tanto que uma das coisas que mais deu certo está aqui, né? Reality XP, né? Então, assim, na época com o Diogo, 2017, olha só, eu já tinha girado um pouco mais no mercado de trabalho, para você ver, olha a origem, Fábio, olha a origem, eu já tinha girado um pouco no mercado de trabalho, já não trabalhava mais na loja de games, já tinha passado por outros lugares, e aí eu tinha saído de uma loja, tinha sido demitido de uma loja, e aí surgiu uma oportunidade de eu fazer uma enquete política na cidade de Flores da Cunha. Olha como o mundo dá suas... Nossa, Thiago, você foi para onde que você está indo que você está saindo do assunto? Não, é o assunto. É o assunto. Então eu fui fazer uma enquete política lá na cidade de Flores da Cunha. E tirar um troco, pagar as contas. E aí eu fui lá num lugar que eu conhecia, que era uma locadora, inclusive, uma loja de games lá. Sentei lá com o dono, conversei. E comecei a falar para ele, né, um pouco sobre futebol, sobre um projeto e tudo mais. E ele... sentado do outro lado, lá, né, como dono do outro lado da mesa, é difícil, é complicado, eu conheço uma galera em Porto Alegre que organiza, que não é bem assim que funciona e tudo mais. Então, botando a pedra ali, a dificuldade, ou querendo me alertar de uma realidade, né, de que realmente não era fácil. E, de uma certa maneira, ele tá correto. Não, fácil não é, né? Tem que trabalhar. Só que, de repente, ele olhou ali pro outro lado da mesa e pensou, esse é mais um que vai tentar e vai dar com os burros na água, né? Ok. Ele passou aquilo ali, ele passou um grupo de WhatsApp. Vou te adicionar num grupo de WhatsApp de FIFA hardcore, FIFA manual. Beleza, ok, vou lá. E aí lá tu pode falar do teu projeto e tudo mais, ok. Aí eu cheguei lá, isso setembro de 2017,
Setembro de 2016. Setembro de 2016. E aí entrei no grupo, começamos a conversar e tudo mais, trocar uma ideia lá, apresentei um projeto. A maioria não deu bola, né? Mais um chegando aí querendo organizar um campeonatinho, não sei o quê. E lá, largaram um link de transmissão de Fórmula 1. Fórmula 1 2016. E na época, eu já adorava Fórmula 1. Eu jogo desde 2010. Joguei outros antes, mas fortemente de 2010 em diante. E em função da época também do trabalho, eu não jogava tanto assim Fórmula 1. Só acompanhava ano após ano os lançamentos, o que vinha. Aí quando eu vi aquele transmissão, eu não acredito, cara. Existe esse mundo online, cara. Eu entrei no link no grupo na hora, entrei no link da transmissão, vi aquilo. Inclusive, não tenho por que não mencionar, porque é minha trajetória, é a Pro Race, é a Liga Pro Race. E entrei lá, comecei com um piloto na plataforma PC. 2, 3 meses depois, surgiu a oportunidade de ser comentarista. Fiquei como comentarista por 6 meses, meio ano, acho que 2 ou 3 temporadas. E nesse meio tempo, já estava com a ideia de começar reality. Já estava com a ideia de começar reality. Aí, só que era só a parte de futebol. Não tinha Fórmula 1. Ia ser somente futebol. A ideia do jogo, cara, somente futebol. Eu via Fórmula 1 lá, e eu vi aquelas tretas de corrida, que não tem só lá, tem tudo que é lugar, é normal. E bate-boca, e vídeo, e apontação de dedo. Olha, ferrou minha corrida, acabou, não sei o que, né? Vai se lascar, aquela coisa toda. E eu via... Nós, Diogo e eu, não queríamos aquilo pra nós, né? Poxa, cara, olha que incomodação do cara. Cada corrida uma história diferente. No futebol não é assim, nós pensávamos na época. E aí, na época, a gente começou a fazer treinos, cara, pra Pro Race. Só que de 100%. Pegava o calendário ali e fazia treinos para as corridas da Pro Race, onde tinha Fael Aguiar, Diego Ramírez, Lipe Juste, Renan Murta. Tinha mais alguns lá que agora eu não me recordo o nome. Esses são os nomes mais fortes que eu acabo me lembrando. Leandro Santos, né? Tinha esses nomes. E Fael Aguiar e Leandro Santos eram caras que martelaram. Cara, traz automobilismo, traz Fórmula 1, traz. Não. E nós já começando ali o projeto do FIFA. Traz. Beleza, ok, vamos trazer então o Fórmula 1 para a Reality XP. E aí a gente começou em 31 de maio de 2017. A gente começou a trabalhar com as redes sociais, abrindo as inscrições para a Copa das Confederações na época. Né? Copa das Confederações que foi um sucesso. E aí depois, 3 meses depois ali, começou o Fórmula 1. Começou com Copa das Confederações, então. Copa das Confederações. E você... Rolou 8 campeonatos. 8 campeonatos. Foi sucesso na época. 8 campeonatos, que da hora. E você passou rapidamente pelo FIFA Hardcore, FIFA Manual, né? Que você mencionou. E só para deixar claro pro pessoal, para quem tá acostumado com Fórmula 1, é o Fórmula 1, hoje nós chamamos de Andrômeda, que é o sem assistência. É você jogar o FIFA sem assistência. Eu joguei. Eu nem sabia que isso existia. Fui descobrir depois com o Thiago. Eu achava que o FIFA era aquilo. Depois que eu comecei a jogar o Hardcore, foi, meu Deus do céu. É difícil acertar o gol. Acertar o gol é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque passar, você ainda consegue, porque se direciona. Mas acertar o gol, meu irmão, demorou. Mas é muito mais difícil. E também era um grupo bem fechado, né? A maioria era o FIFA comum. Mas o FIFA Hardcore era um grupo bem fechado. Você, além de começar, você começou ainda por um grupo bem fechado. Um nicho bem ali. Bem... Você não tinha medo disso, cara? Não. Medo nenhum. Era um pontapé inicial e não foi iniciado apenas com o sem assistências, né? O Hardcore na época. A gente liberou também para quem jogava com assistência junto na época e tudo mais. E aí, cara, foi bem bacana, foi bem legal, a aceitação foi boa, a galera abraçou a causa na época e a gente conseguiu fazer tanto com assistência, sem assistência e com assistência. E a galera amou, cara, deu em torno de 160 inscritos entre as 8 Copas das Confederações. Foi isso aí, medo, em nenhum momento acabou surgindo medo em relação a isso. Bom, chegou um momento onde veio uma ideia que eu considero genial, até hoje eu acho genial, que é a famosa Realette. Hoje, chamada por nós de Realette Points, as Realettes
para que os jogadores pudessem comprar os jogadores. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que coisa genial. Mas depois eu falo sobre isso. Mas quando que surgiu essa ideia? Eu falei, bom, vamos fazer um leilão. Daí tá parecendo até música, vamos fazer um leilão. E agora vai pra vender jogador, velho. Me conta essa história, como é que foi? Então, o próprio jogo do FIFA, do futebol, ele já tem a sua tal da Master Liga, né? É uma opção onde você entra, tem um clube, pode comprar jogadores, vender. É um clube, você tem que gerenciar um clube. Isso é muito comum no jogo do FIFA, do futebol, né? Existe até painéis que fazem transferência, leilão e tudo mais. Então, não vamos dizer que foi algo muito difícil de criar isso, né? Então, a ideia era o quê? Você tinha os times básicos que vinha do próprio jogo, e aí você tinha a opção de poder personalizar esse time. Vamos personalizar esse time e ver se a gente consegue uma maneira de rentabilizar, de trazer um pouco mais de capital para o negócio, né? E aí, o que vai ser, como é que vai ser o nome na época, né? Moeda, né? Qual que vai ser, como é que vai ser o nome? Aí nós tínhamos um amigo nosso aqui de Caxias do Sul, que também jogava com a gente. Reality. Aí ele colocou o nome da moeda, Wesley, né? Wesley aí, aqui de Caxias do Sul, colocou o nome da moeda e permaneceu. E aí veio, Fábio. Aí a gente leiloava os jogadores, a galera comprava as realetes, e aí é aquela loucura toda. O que você quer no seu clube? Você quer o melhor do melhor, né? Você quer montar um clube, e aqueles que não têm muito recurso querem tentar buscar um time equilibrado, buscar aquele jogador bom por uma barganhação, né? Vou lá conseguir, o Cristiano Ronaldo custa 100 mil realetes, então eu vou querer lá o Daniel Alves por 10 mil, pô, baita negócio, lateral ali, 10 mil, e aí você ia personalizando o seu clube. E cara, foi sensacional também. Na época, vou até me estender um pouco aqui, quando a gente fez os primeiros leilões, cara, a gente tinha, você se lembra, você já estava junto com a gente, com 11 jogadores ali, 11 players, 11, 12 players, nós arrecadamos um fundo ali diferenciado, cara. Diferenciado. Se você pegar e colocar só a inscrição em si, né? Então, aí você pegou, aí Fábio, desde o início achou a ideia sensacional. Temos que trazer isso para a Fórmula 1. Temos que levar essa ideia para a Fórmula 1, né? Porque, na verdade, hoje, no nosso país, tem muita gente que acha que o fato de você ser empreendedor, querer ter um negócio, às vezes você é taxado como mercenário. E, de repente, até um outro assunto que daqui a pouco a gente vai entrar. E, na verdade, não, cara. Você está buscando ser criativo e buscar ganhar o seu de uma maneira honesta. Então, hoje, até hoje, a gente é taxado de, às vezes, um projeto que só visa o dinheiro e não pensa nas pessoas. Mentira. Se a gente não pensasse nas pessoas, não teria o alcance que tem hoje. A gente não estaria aqui conversando agora. Que isso aqui a gente não teria... é um programa para eles, né? A gente faz entretenimento para eles. Para que nós vamos gerar conteúdo se a gente já está, de uma certa maneira, fazendo o nosso, né? Exato. Então, a gente gera conteúdo acima do que é mencionado, do que é falado. A gente surpreende, né? A gente já falou várias vezes, não existia mesa virtual, não existia o A-Café, não existia Ridículo, não existia nada disso, não existia Velho Pai. E estamos ali, cara, gerando conteúdo. Onde é de fundamental importância hoje você ter essa geração de conteúdo. Porque é uma maneira de a gente estreitar a relação, conversar e acabar sendo a pessoa. Então a gente... o cara é empreendedor, não sei o quê, o cara tá tentando engrupir, ganhar dinheiro, não sei o quê. Não. A gente encontrou uma maneira criativa de vender um serviço, vender um evento, um campeonato, um jogador, um carro de Fórmula 1 e assim por diante. Mais coisas estão vindo. Então o competidor adquire as RPs, né, as Reality Points, e consegue estar trocando por outras coisas. Mas existe muita procura de campeonatos com dinheiro. Pode até não ser o dinheiro físico, mas quem faz parte hoje desse universo criado por nós sabe o tanto quanto o peso que a Reality tem e o que ela pode propiciar, né? De você, por exemplo, às vezes estar quebrado financeiramente, numa crise que está acontecendo e que tem tendência de piorar, e você não tem recurso para poder pagar, às vezes, um jogo, para pagar a sua diversão, para você sair com a sua família, para você fazer alguma coisa, para você ter um momento de distração. Mas você olha lá o seu banco, você olha as suas realetes, você está com 500 mil de realetes, você está com 400 mil realetes. E o que você faz com isso? Você troca na Reality XP por entretenimento e diversão, num momento de crise. Exatamente.
Assim, aí agora eu vou entrar nessa história, até porque aí começa, né? Aí começa o momento que o Fábio entra na reality. Eu comecei primeiro na reality como um player, um piloto virtual, né? Eu tinha, isso foi em 2017, né? Eu tinha acabado de, se eu não me engano, em 2016 ou 2015, agora eu não me lembro, acho que foi 2015. Em 2015, até 2015 eu usava, é isso. Em 2014 eu comecei a usar Fábio Senna, porque foi quando foi 20 anos da morte do Senna. E todo mundo resolveu colocar, para fazer uma homenagem, teve um evento, né, uma corrida, todo mundo usou o nome Senna, Eu coloquei Fábio Senna e depois disso eu não tirei mais. E vou ser sincero, não é nem que eu não tirei porque, não quero que meu nome seja Fábio Senna. É que eu meio que esqueci, era a ID lá na Steam e ficou Fábio Senna. E eu fiquei usando sempre Fábio Senna. O tempo foi passando. Até que um dia a gente estava conversando e tal, os pilotos, o pessoal lá da velha guarda. E daí eu falei, mas o Senna não sei o quê. E eu falei, cara, quem é o Senna? E eles estavam falando de mim. Eu falei, não, pô, eu vou tirar esse nome. E fui botar outro. Quando eu fui botar outro, eu não achava um nome. Falei, pô, vou botar número. Vou colocar. O que eu vou pôr? Aí eu lembrei de uma história de um tio meu que falava que o meu avô, o Zé Bispo, tinha lá um Jeep Toyota, e que ele descia o porrete lá na fazenda e corria muito. Ele andava sempre rápido com o carro. Daí eu falei, bom, eu vou fazer uma homenagem pro meu avô. Além de fazer uma homenagem pro meu avô, ele já andava rápido, eu preciso andar rápido para ganhar aqui, então vou colocar Fábio Bispo. E coloquei Fábio Bispo e acabou ficando. O tempo passou, eu estava num momento bem complicado, muito trabalho, já fazia alguns meses que eu não pegava no volante. E veio um dia, foi bom, rezei, cara, pedi, foi bom, meu Deus, me ajuda, preciso espairecer, as coisas estão complicadas. O que eu faço? E me veio o seguinte, joga Fórmula 1. Eu escutei isso. Joga Fórmula 1. Não falaram assim, joga FIFA ou joga automobilismo, joga Fórmula 1. Eu interpretei naquele momento o seguinte, tô precisando desestressar. E o automobilismo virtual sempre teve na minha vida, mas faz tempo que eu não jogo. Deve ser isso. Peguei o volante, montei o volante. Eu jogo até hoje. Hoje não jogo mais porque só narro. Mas eu faço tudo isso no mesmo computador que eu trabalho. Então eu tenho que tirar, desmontar tudo para depois montar. Fui, montei, coloquei. Foi bom, deixa eu entrar. Falei, eu vou ficar jogando sozinho. Quero entrar num campeonato. E pesquisei no Google um campeonato. Olhei nos campeonatos os sites que eu conhecia. Não tinha nada abrindo naquele momento, entrei no Google e caí na Pro Race. Só que lá na Pro Race tava falando que tinha vaga, mas quando eu entrei, o cara falou assim, cara, não tem vaga. Na real, tem um cara que tá desistindo. E tem você e mais 3 caras que estão querendo entrar. Se o cara desistir, quem pagar primeiro entra. Falei, velho, então me fala que eu entro. E me falaram, fui lá, depositei a grana. Daí, bom, é você. Eu fui o último a entrar. Se eu não me engano, o campeonato já tinha até começado. Acho que já tinha rolado 1 ou 2 etapas, ou alguma coisa nesse sentido. E comecei a correr e lá eu conheci o Faiol Guiar. Sempre o Faiol, né? Sempre o Faiol dessa história. E aí ele entrou, viu, ainda tem uma página de piloto virtual e tal. Ele achou muito legal. E nessa ele comentou, falou, tem um cara que tá querendo fazer uns esquemas aí com uma liga. Vou te passar o seu contato para ele ver lá, para ver se você faz essas artes para ele e tal, pá. Eu falei, opa, beleza.
serviço, né? Eu tava estressado porque tava com falta de serviço. Ô, que bom esse serviço que, graças a Deus, manda aí que eu tô louco pra fazer. E aí você entrou em contato. Passou alguns dias, você entrou em contato e eu lá disputando o campeonato lá da Pro Race. Por sinal, ganhei corrida lá e tudo mais, só alegria. Aí... Deixar registrado. Exatamente, né? Os caras falando que esse narrador é fazer algum tipo de barulho no automobilismo virtual. Aí, bom, fomos, conversamos, mas aquela conversa de um cara que tá precisando do serviço e eu entrego o serviço. Só que, vamos abrir um parênteses, eu tinha um projeto. O início desse projeto chamava A Liga AV. Tentei colocar ela em prática, eu e com ajudas de... Ninguém estava como parceiro, mas estava ali, não, a gente te ajuda. Infelizmente, esse a gente te ajuda ficou só até a página 3. E depois eu... E aí, gente, vocês vão me ajudar aí, rapaz? Então... E aí fiquei sozinho, acabou não dando certo. Encontrei um outro grupo. Eu falei, bom, vou passar para esses caras o projeto que eu tenho. E comecei a passar o projeto. Mas eu nem vou falar o nome porque o feedback, pelo menos de um cara, não estava sendo nada legal, assim, né? Daquilo tudo que eu estava passando e tal. Aí eu falei, não é aqui que o meu projeto precisa ir. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse projeto, vou guardar ele com carinho. No dia que aparecer parceiros, pessoas que pensam dessa maneira aqui, eu apresento o projeto. Enquanto não aparecer sozinho, eu sei que eu não consigo. No dia que não aparecer, eu não mostro. Deixa aí guardado. E deixei guardado. E o tempo ia passando, eu só ia melhorando aquele projeto, mas ali parado, sem entrar. E aí eu te conheci. E eu te falo na boa, na primeira conversa, eu falei, caraca, velho, esse cara é diferente. Meu, que ideias são essas e tal. Aí foi conhecendo um pouco melhor a reality. Na segunda, na terceira conversa, você foi expondo mais, chegando no FIFA e o leilão. Eu costumo dizer que tipo, tinha uma peça que faltava no meu projeto para início, né? Que era uma peça muito importante. E o leilão se encaixava nessa peça, era a peça que faltava, né? Meu Deus do céu! É essa peça aqui que você queria? É essa mesmo. Eu acho que eu posso somar com essa ideia. E aí a gente teve aquela conversa que foi determinante. E ali a gente... Eu tava fazendo as artes, né, para vocês e tal. Mas o negócio era muito mais do que isso. E aí a gente teve aquela conversa. Fala um pouquinho sobre isso aí, esse momento. Que eu acho que também considero importante para a continuidade da reality. E logo após isso a reality virou Reality XP, né? Era Reality TV na época, né? Era Reality TV. E você nos proporcionou em janeiro de 2017? 2018? Não, 2018. Isso. 2018. Você prestou o serviço para nós ali por uns 2-3 meses. E depois, em 2018, você falou quero ser um de vocês. Acho que foi a partir de setembro de 17, a gente começou a conversar. E aí a gente pegou aquela parte final do ano. E aí, início de ano, a gente... Quero ser um de vocês. Essa foi praticamente a fala em resumo. 3 meses depois, você pegou o avião, veio para Caxias do Sul pela primeira vez, né? Onde a gente pôde conversar pessoalmente, acertar os detalhes dessa sociedade e tudo mais, né? Demonstrando ainda mais um alto grau de comprometimento. Então, assim, para nós, na época, o Diogo ainda estava junto com a gente gente conversava ali, né? Era o braço direito, era meio corpo da Reality XP, porque ele colocava muito a mão ali junto comigo no início. Então a gente conversou, cara, não vejo problema algum. Porque eu como
pessoa profissional, sempre tento fazer uma leitura da pessoa que eu estou conversando. E as primeiras conversas são muito importantes. Você vê se é você tenta, não pré-julgar, mas querendo ou não, a gente sempre acaba fazendo uma avaliação de primeira, segunda, terceira conversa, para ver mais ou menos como que essa pessoa é. E quando você vê que as ideias batem, a conversa também, a resenha é boa, e você sabe que em uma sociedade é muito semelhante a um casamento, que vai ter desentendimentos, e que no outro dia vocês têm que... Um pode até dormir no sofá, o outro dorme lá na cama, mas que no outro dia tem que deixar de lado, ceder um pouco para a coisa, o projeto é maior do que o orgulho, meu amigo, é nessas conversas, é na dificuldade que você vê quem é quem. E quando eu falo dificuldade seja financeira, pessoal, profissional, essas coisas assim. Então, a gente conversou, Diogo, cara, eu acho que tem tudo para dar certo. E para nós foi sensacional, cara. A gente pensou, rapaz, olha, o cara tá vindo lá de São Paulo para vir aqui conversar com a gente, né? E era esse sentimento que eu queria colocar na gente. E aí, porra, cara, o cara tá vindo lá, nossa, esse cara vai injetar uns R$500 mil na reality. Aí eu já tinha apertado a mão, sabia que não tinha R$500 mil, e estamos aí ralando até hoje. Exatamente. Então, não, brincadeira à parte, cara. Hoje, a Reality XP, dá para se dizer tranquilamente, olha só o que o universo fez para fazer tudo isso dar certo, para tudo isso acontecer. As corridas que você que está aí do outro lado vê, os lançamentos que tem, as novidades, etc, tudo, a geração de conteúdo, tudo que tem. Teve que uma sucessão de coisas, um efeito dominó tão grande acontecer para tudo dar certo. Porque se uma coisa tivesse saído fora da linha, não teria nada disso hoje. A Reality, o projeto do Fábio estaria na gaveta, talvez ainda. E a Reality, talvez, comigo, com o Diogo e outras pessoas que passariam por ela, hoje talvez não existiria mais. Muito provável que não existiria mais. Porque nós não teríamos força o suficiente para conciliar. E aí entra uma outra parte, porque, meu amigo, você acha que é fácil você conciliar a vida pessoal? Você saber que isso é um projeto que hoje, por um longo tempo, você não tem um retorno financeiro para poder dizer assim, estou vivendo tranquilamente, estou viajando, estou para lá, estou para cá, não. Você concilia com o seu trabalho, com o seu emprego, com vida pessoal, profissional, com outras coisas. E você ainda escuta deboche às vezes. Tá lidando com videogame, coisa de moleque, não tem como isso dar dinheiro, não tem como isso não sei o quê. É um projeto, é um empreender como qualquer outro negócio. Entendeu? Então você mais se doa do que tem no início. É o famoso plantar para colher. E aí quando você entrou com a gente, era a peça que faltava do quebra-cabeça, assim como nós para você. E aí cada um tem sua função dentro da Reality XP. A gente tem os colaboradores, que eu não vou nem começar a mencionar nome para não faltar ninguém. A gente tem bastante gente que colabora, que ajuda, que ajuda o nosso tempo a ser produtivo. Então a gente trabalha com as ferramentas que tem, sabendo do potencial desse projeto, sabendo do potencial do esportes. E quando o Fábio Bispo entrou, ele entrou ele entrou como o publicitário, a parte de marketing visual, a parte visual que vocês tanto adoram, e ver as artes e tudo mais, tudo passava pela Quintal Publicidade, empresa do Fábio. E aí, depois, veio o Fábio Narrador, vem tudo aquilo que vocês já conhecem. Então, hoje, com certeza dá para se dizer, com 3 anos de Reality XP, se faltasse você, o projeto, não seria a mesma coisa, já teria morrido já. Já teria morrido. Com certeza não estaria aqui hoje. A Reality, ela existe por causa do esforço de muitas pessoas. Muitas pessoas fazem essa gigante andar, né? E, obviamente, tem aqueles que andam mais, né? Que precisa fazer a coisa andar. Caso você, o Diogo não tá mais, ele foi se afastando, né, ao longo do tempo, daí até que o momento que ele saiu, de fato, da Reality. O Maurício Garcia, hoje, é um cara que é de extrema importância, ele cuida do TI, porque a Reality chegou num momento em que ela bateu, né? Ela chegou num lugar e bateu. Não dava para ir mais se não tivesse um software. Não dava. A gente era louco. Hoje eu penso o quanto a gente era louco e fazer tudo aquilo na mão.
Era uma loucura aquilo. E a gente fez 4 mundiais na mão. Hoje eu olho e falo, como a gente conseguiu? É aquela coisa da... Porque a gente ia pro embate, né? A gente nunca teve medo do embate do dia a dia, do trabalho duro. Então a gente trabalha muito duro, cara. É você daí, eu daqui. Eu vou citar um nome para representar todos, que é o Ricardo. O Ricardo é um cara que desde sempre pegou para fazer e fazer com muita força. Então ele sempre foi um cara que assumiu o reality como se fosse dele, né? E fez a coisa acontecer. Eu não tenho dúvidas. Sem o Ricardo, a coisa não teria evoluído como evoluiu. Então, somou-se muitas pessoas em prol de uma ideia. E, obviamente, essas pessoas só vieram para nós a partir do momento em que a gente entregou para essas pessoas um bom serviço. Porque senão eles não viriam, né? Ao olhar o projeto e ver que o projeto era legal, bom, vamos entrar nesse projeto para ajudar os caras. E a comunidade do esporte tem muito isso, né? Então, você, como os caras que estavam à frente dessa história, na sequência, passou o tempo, o Maurício entrou, hoje é essencial para todo o projeto. E aí vem tantas pessoas que vieram para ajudar, pessoas como parceiro mesmo. O Bruno Dornelles, que num momento importante virou parceiro nosso. O Mambretti, o Thiago Mambretti, que fez um trabalho maravilhoso para a gente também, entrou, acrescentou. Acredito que várias pessoas passaram por aqui e plantaram, né? Lá no início, eu me lembro, vou até citar nome que eu acho que não tem problema. Faz parte da história, não estou mentindo em nada disso. Nós tínhamos alguns colaboradores, que nem o Francisco, o Leandro, que eles tinham uma visão para o negócio que era diferente da tua visão. E eles eram colaboradores, né? E eu me lembro de ter reuniões e passar para eles, gente, isso é uma empresa, né? E como empresa ela precisa se sustentar. Então nós precisamos acrescentar essas coisas. E eles, não, isso não vai dar certo de jeito nenhum, mas é aquela coisa da mudança, né? Toda mudança ela é de fato muito... ela te gera, no mínimo, incomodação, né? Você precisa sair do lugar onde você está, de onde você está acostumado e tal. E nós chegamos em um momento onde a gente quebrou paradigma. Essa é a grande verdade. Vários. E tem muita gente que fica um pouco puta com a gente em relação a isso aí. Faz parte também. Que isso aí é normal. Faz parte. Que é normal, né? Vamos fazer o quê? Faz parte, é isso. A gente teve um momento onde a gente chegou e falou assim, bom, nós não vamos fazer igual todo mundo. Porque o projeto não era assim. Não é que a gente olhou e falou assim, eles fazem assim, vamos fazer diferente? Não, o projeto era assim. Era uma maneira diferente de enxergar o eSports. Começando pelo FIFA e pelo Fórmula 1. Nós tínhamos já 2 scopes, 2 games para aquele projeto que serve para qualquer game. Então, aquilo que a gente já estava enxergando lá no início, alguns colaboradores não conseguiram enxergar a ponto de sair. E foram importantes. Eles sim. Redigiram o regulamento, enviaram informação, repassavam, fizeram a sua parte, colaborador, né? Foram, a sementinha deles lá foi importante para esse grande terreno nosso da Reality. A Reality cresceu, né? E ela cresceu diferenciada. Diferente mesmo. A gente tem... A maneira de lidar, a comunicação nossa não tem igual. Não existe no mundo algo que faz como o que a gente está fazendo. Quando eu falo no mundo, é no mundo mesmo. Não tem. E de 3 anos para cá, então, é que começaram a fazer algumas coisas parecidas, né? E onde a gente atende, aí que não tem mesmo. Porque você consegue achar algumas coisas que não é o que a gente faz, mas parecido com aqueles... como é que eu posso dizer? Aqueles campeonatos
presenciais. Isso que é importante dizer. Apesar do jogo ser online, é uma briga online, mas estão no mesmo local e naqueles campeonatos grandes, muito grande, onde ali tá ali os pro players e tal. O que a gente criou serve para pro player? Serve. Mas serve para aquele cara que trabalhou o dia inteiro e chega à noite que só quer se divertir? Serve. Serve para aquele cara que quer ser um pro player, mas está começando agora? Serve. A reality, ela é esse caminho, né? Então, por isso que a gente, quando criou, né, um universo de experiências, é porque a gente, de fato, queria passar para as pessoas uma grande experiência. E aí veio o nome, o XP, de experience, né? De você ter uma experiência diferenciada dentro da reality. Para você viver a reality, né? A ponto do quanto você for gastar ali dentro, e a gente sempre tenta, e isso é objetivo nosso, é que cada centavo que você coloca na reality, você tenha de volta através de serviço. Se você tá pondo mais dinheiro aqui para comprar mais realities e tudo mais, você vai ter de volta mais e mais e mais serviço. Esse é o nosso objetivo, é levar para vocês um universo de competitividade, de entretenimento, de amizade. Olha quantos amigos estão sendo criados nesse universo. Amizades mesmo. Eu vou citar, por exemplo, o grupo dos Velho Paia, onde eu faço parte. Nunca imaginei que ia ser tão amigo de pessoas e que eu nunca vi, que eu nunca apertei a mão, que eu nunca dei um abraço. Aí o tempo trouxe uma oportunidade de eu conhecer o Sandro Oliveira. Mas assim, foi menos de 1 hora a gente se viu e pôde ali dar um abraço e tal. Mas é importante ver que o cara é real, né? Não é só aqui no digital. Mas eu nunca imaginei que a reality ia poder proporcionar isso. E ela proporciona. E eu sei que vários grupos se fizeram através da reality. A gente já está fazendo parte da vida desses caras dessa maneira. São só 3 anos. Mas eu posso dizer tranquilamente, para quem nos considera como liga, 3 anos é quase uma eternidade, né? Poucas ligas chegam a 3 anos, né? Às vezes a liga faz 1 ano só e desiste, meio ano, 1 ano e pouco. Poucas chegam no 2, muito pouco em 3. Só que a gente nunca foi uma liga. E quando a gente falava isso, não era debochando das ligas, claro que não. Tanto é que a gente apoia, né, as ligas. É que a gente, de fato, é uma empresa, né? Contratamos pessoas e tal, gente que presta serviço para nós. Então é uma outra maneira de enxergar o negócio e a coisa flui. São 3 anos, cara. 3 anos de muito trabalho. E o melhor é que você vê como a gente começou e hoje como a gente tá, e quando você olha para frente, o tanto que a gente pode crescer ainda, né, Thiago? Exponencialmente. Exponencialmente é a palavra. Um crescimento exponencial. Então, a gente já passou por muitas coisas já aconteceram. Como você mencionou, colaboradores passaram. E de tudo aquilo que você colocou, a quebra de paradigmas, cara. Na época, não existia leilão. Era uma coisa que falava que não ia dar certo, porque vai ganhar quem tem dinheiro. Não queremos que se torne igual a Fórmula 1 presencial, porque vai ganhar quem tem dinheiro. A gente conseguiu criar um sistema onde o jogo fica de igual, nivelado para todos. O que o leilão faz? Te traz um fôlego de pontos. Se você ir bem com o carro que você adquiriu, depois tem um sistema que vai tentar dificultar a sua vida. Exemplo, hoje, Anderson Araújo, um cara que não investiu nos 2 leilões que teve até agora e está em primeiro lugar no campeonato. Entendeu? Quebra de paradigma número 1. Né? Quebra de paradigma número 2, calendário. A maioria dos projetos trabalha com calendário semanal. Né? Terça, tal hora tem a corrida. Terça, tal hora tem a corrida. A gente foi lá e colocou um calendário diferenciado. Geralmente ele é quinzenal. Né? E às vezes chega a ter 3 semanas de intervalo entre uma corrida e outra. Não vai dar certo. Os caras vão pegar nesse meio tempo, vão correr em outros lugares, porque é muito tempo, é muito distante. Os caras têm fome de Fórmula 1, não vão ficar tanto tempo sem correr, não sei o quê.
deu muito certo. Pessoas que trabalham, que quase não têm tempo, que pouco tempo tem para treinar, hoje tem 14 dias, tem 21 dias para treinar, ter vida pessoal, familiar e até mesmo ter oportunidade de se inscrever na Reality XP e em outros projetos que não tem problema algum, né? Quebra de paradigma. Mundial, campeonato longo, as pessoas desistem no meio do caminho, o grid fica quase vazio, quando eles sabem que não vão ser mais campeão, né? E aí foi uma das coisas que a gente se reuniu e trabalhou muito sobre Muita isso, e madrugada. conversou muito, Muita madrugada. porque a gente é piloto também, né? A gente foi, né, no seu caso, então a gente sabia mais ou menos, eu como piloto, você fazia barulho no AV, né? Eu estava começando no AV e não sou aquele pilotaço, então eu andava lá no fundo, andava do meio para trás, então eu sabia o que uma pessoa queria, né? E uma pessoa às vezes não quer só participar da transmissão. E mesmo assim, mesmo que não ganhasse nada, isso vai muito de espírito esportivo de cada um e grau de comprometimento. Então, eu paguei, eu tenho um compromisso ali, não é porque eu paguei eu vou me desleixar. Eu tenho que me fazer presente, né? É um compromisso que eu fiz. E ainda tem essa mentalidade ainda, e quem entra na Reality XP, como diz o Ricardo, né, já é doutrinado. Faltou, a gente vai entrar em contato com essa pessoa, não para saber o motivo, porque cada um tem sua vida pessoal e às vezes não, particular não nos interessa, mas dá aquele toque, meu amigo, você pagou, valoriza o teu próprio dinheiro, nós temos uma transmissão e tudo mais, coloca um piloto reserva, e você vê os grids, cara, quase sempre cheio. Quando alguém falta é porque alguma coisa séria muito aconteceu. Então, quebra de paradigma, campeonato longo, mundial, 21 corridas. E a gente fez um campeonato longo no início, a gente fez o do PC, a gente fez no PC praticamente nos moldes que alguns colaboradores queriam, todo de desempenho igual. E o que foi acontecendo? Chegou no fim do campeonato, tínhamos 8 pessoas, 7 pessoas no fim do campeonato. O primeiro lugar disparadaço na frente, o segundo já estava definido, e a emoção da última etapa, entre 8 pilotos, era para saber quem ia ficar em terceiro lugar. E no fim acabou sendo o Faiol. E aí, você pega, vai repetir, cometer os mesmos erros? Todo projeto tem suas falhas, tem seus erros. A gente não, vamos criar um sistema diferente. Aí começou a ideia do Mundial. E aí o Mundial veio o sistema RXP, que, né, a maioria aí já conhece, né? Leilão, XP Cars, corrida surpresa, e permanece os campeonatos de desempenho igual para gosto daqueles que gostam, né, desse modelo. Então a gente misturou, fez uma mescla onde oferece oportunidade para todos os pilotos poderem estar se destacando. Uma das outras quebras de paradigma, e que hoje a gente vê outros lugares fazer, é ter 4 pilotos por equipe. Foi uma das maiores sacadas que a Reality já teve. A importância disso você não tem ideia, porque quando você tem um grupo de 4 pessoas lá no WhatsApp, a interatividade, o grau de comprometimento, mesmo você estando lá atrás, é com a sua equipe. A marcação de treinos e tudo mais, quando o grupo é maior, você tem uma responsabilidade maior. Quando um está mais cabisbaixo, o outro vai lá e injeta aquela motivação, né? Então o cara, ele tá lá em último, tá na parte de trás da tabela, pode até não ganhar mais nada em termos de campeonato, mas ele pode estar em primeiro no campeonato de equipes, ele vai correr pela equipe. E então isso foi uma das coisas assim que funcionou muito bem, e a gente já vê que estão implementando no AV. Campeonatos com 4 pessoas por equipe, né? Outra, a Reality Points. Praticamente desde o início, a gente premia todos os pilotos. Em nenhum projeto no Brasil você termina uma corrida já sendo premiado. É uma premiação, porque depois você troca por alguma coisa. Então, terminou a corrida, você tem o XP, a própria experiência, a pontuação, que vai definindo, desenhando, né, o teu elo, como você está dentro da Reality XP. Né? Então, tem vários elementos, né, detalhes, riqueza de detalhes, que faz o camarada querer permanecer na Reality e chegar até o fim da corrida, porque é uma corrida 100%. Aí você começa a perceber que nas corridas, às vezes o cara tá lá em último no campeonato, tá lá em último, lá no fundão do grid da corrida, ele quebra o bico, mas não joga o carro no muro. Ele corre com a faca entre os dentes, porque ele sabe que qualquer coisa pode acontecer na corrida. Nós conseguimos implementar uma mentalidade, um espírito esportivo na cabeça dos pilotos, principalmente dos veteranos. A gente conseguiu implementar isso. A gente conseguiu transparecer, passar isso. Hoje os caras não desistem. Hoje você vê corridas terminar com 20 pilotos na pista. Corrida 100%. Corrida Entendeu? 100%. Então,
Em Mônaco. Corrida 100%. Na chuva. Em Mônaco. Eita, em Mônaco, na chuva. Poxa, onde é que você vê? E isso está se espalhando, Fábio. Boca a boca está acontecendo, as pessoas estão conversando, os clientes estão vindo, os pilotos. Nós estamos falando aqui do contexto de automobilismo. Né? Essa mentalidade a gente quer passar para o Call of Duty, quer passar para o FIFA, quer passar para o PES, quer passar para o NFL, né, para a galera que está chegando aí também, né, daqui a pouco vai ter o evento, fica aí, mas claro que daqui a pouco vai ter a estreia do evento, a gente está comemorando aqui os 3 anos de Reality XP, vale a pena estar acompanhando essa estreia, então é isso, então a gente vai colocando essa mentalidade, né, de espírito esportivo de não desistir, se fazer comprometido. Isso eu acho de extrema importância, né, não desistir, estar presente do início ao fim. É o espírito esportivo, é uma mentalidade Reality XP, a gente conseguiu passar isso para eles, e o melhor, isso eu acho uma delícia. Chega um cara novo, aí, bom, vamos lá, vamos passar isso para eles. Além do que a gente faz, né, que é um trabalho, os próprios pilotos fazem. Isso eu acho muito legal. Então a galera que já está acostumada com a Reality já vai passando a letra pros caras. Outra coisa que não tem mais, e quando parece que vai ter, a gente consegue, através do nosso trabalho, já cortar tretinha, confusão. Morreu. Não tem. A gente tem as ferramentas para cortar tudo isso, porque de fato a gente a gente fez uma união na Reality que de fato é uma grande família mesmo. Então, tá tendo uma confusão, teve batida, porque isso acontece, você tá na pista, correndo, velocidade, um querendo passar o outro, acontecem erros, né? E às vezes o erro pode ser um erro grotesco de alguém que, né, perdeu o ponto de freada, ou então espalhou demais, coisas acontecem, faz parte. Criamos uma comissão para jogar tudo isso, e aí não adianta querer ter razão jogando para um grupo grande, isso não existe dentro da Reality. A gente já corta isso, os pilotos já entenderam isso, já entenderam que se você faz um erro desse, você vai tomar uma punição severa, a ponto de tudo aquilo que você achou que você ganhou fazendo isso, você vai perder até muito mais, porque a punição é grande, então não compensa fazer. Então, assim, os próprios caras entenderam isso e já passam isso para frente. Então, além da gente fazer o trabalho, os caras também já fazem para manter aquele ambiente legal, aquele ambiente importante dentro da Reality XP. Você disse algo importante, até pra gente partir pro lado final, porque já faz 1 hora que a gente tá conversando. Faz. Ih, vai. Vai ter mais café. Esse aqui é o tipo de café que tem conversa, cara. Exatamente. Nossa. Então, é o seguinte, nós estamos entrando numa fase, vamos chamar de fase 3, vai? A fase 1 foi aquele início e tal, a fase 2 foi implementar essa nova cultura, né, para os caras que estavam com a gente e tudo mais. E a fase 3 é trazer novos jogos para a Reality. E já com o software, né, o que está acontecendo, o software, por exemplo, o software já é uma grande mudança, o pessoal já está, nossa, que legal, mas é só o início, ele vai crescer muito ainda, né? A gente chama o nosso software de Ron, né? Em homenagem a Ron Dennis, que era o chefe de equipe da McLaren, ele chama Ron por causa disso, e ele vai crescer ainda muito mais, e a gente vai ter uma qualidade de serviço ainda muito maior. E agora a gente está trazendo coisas novas. Veio o Gran Turismo, né? Vamos dizer que a gente era FIFA e Fórmula 1. Veio o Gran Turismo. O Gran Turismo é algo que a gente só, assim, quem tinha PlayStation conhecia mais, quem não tinha não conhecia, tava vendo esse jogo, o GT Sports 4, é isso? 5? Agora me fugiu o número. Nossa, nem sei. É tanto GT Sport, vem desde o Play 1. Então, bom, não sei se é o 6 ou 7, sei lá, não sei. Bom, só sei que é um jogo muito lindo, muito bonito, a gente viu aquilo, foi bom, vamos acrescentar, vamos trazer para nós
esse game? Vamos. Conversamos com pessoas e tal, e começamos a trazer, fazendo evento especial, campeonato curto, e já demos um passo e estamos fazendo um mundial, campeonato longo, e assim, a aceitação de início tá espetacular. Na sequência disso, já flertamos ali com o Race Room, o PES, e veio com muita força agora o Call of Duty, e inventamos uma maneira de fazer um campeonato, isso é muito importante, e eu já te digo, já tem muita gente fazendo igual. Inventamos, a gente criou o campeonato de Warzone, foi a gente que criou, e o pessoal tá fazendo, imita mesmo, coisa boa precisa ser copiada. A gente vai criando aí depois, vocês vão copiando. E a gente fez isso, entramos agora no Call of Duty League, né? Conhecendo o Call of Duty, a gente também já está entrando no Call of Duty League, trazendo mais players para dentro da reality e trazendo também... aí são outras maneiras de pensar, né? Como desenvolver um trabalho dessa maneira, o que esses players esperam de uma empresa que presta esse tipo de serviço, né? Então são esses detalhes que só faz a empresa crescer. Tem coisas que outros players que não estavam com a gente, que agora estão, vão trazer para nós que a gente não tinha ideia. E agora a gente tem, porque os caras estão trazendo isso para nós. E além disso tudo, agora, através desse crescimento da reality, eu posso dizer até que como uma premiação do trabalho bem feito, vem a Federação Mineira de Futebol Americano, a FENFA, olhando o nosso trabalho, conversa com a gente e o nosso serviço para poder fazer a transmissão, para poder organizar junto com a federação, fazer a transmissão e a repercussão do Campeonato Mineiro de Futebol Americano. E logo de cara nós vamos parar na Globo.com. Coisa linda, né? Então, isso é um resumo, né? isso. Isso é um resumo. A jornada foi longa, são mais de 3 anos praticamente. É isso. Então eu acho muito bonito de ver isso, cara. 3 anos. E aí, quando a gente pensa em liga, né? Como a gente sempre disse, a gente não é uma liga, 3 anos é uma eternidade. Mas quando a gente é empresa, 3 anos é nada. Essa é a grande verdade. A gente só tá no início. A gente ainda tá naquele momento, e que às vezes os caras não entendem isso, mas aí tudo bem, isso faz parte. A gente ainda tá no início de uma empresa, a gente ainda passa perrengue de início de empresa. A gente ainda enxerga as coisas para quem ainda está no início, com problemas. E olha, passando problemas sérios durante esse período, passando por essa pandemia, e eu acho que a gente tem um papel importantíssimo nisso. Eu lembro que quando isso começou a ficar um pouco mais sério, onde as coisas começaram a aparecer, nós soltamos uma comunicação falando que nós... falando para a galera ficar em casa e que a gente ia fazer de tudo para poder entretê-los. Teve algumas pessoas que não gostaram daquilo que a gente colocou, o tempo passou e só mostrou que a gente estava correto. É momento de ficar em casa e que para você tenha uma sanidade mental legal, você precisa ter momento de escape. Esse é o nosso trabalho. É levar para essas pessoas momentos de alegria. E eu escrevi isso na matéria, nós colocamos aqui na Reality, e quero externar aqui, e vou mandar um abraço para o Zé Marcelino e para a Isadora Camille, que numa transmissão trouxe para nós momentos de pura, no sentido de pureza mesmo, de alegria, de dar risada plena, porque a brincadeira ali na transmissão, no chat, da Isadora com o Zé e com a gente, transformou aquele momento num momento de pura diversão. E a gente consegue isso porque, de fato, cara, nós somos uma grande família mesmo e que dá risada mesmo sabendo e passando por esses momentos tão difíceis como a gente está passando. Então, é o que a gente quer levar para essas pessoas. Um momento, que seja aquelas 2, 3 horas
1 hora, onde o cara pode esquecer tudo isso que tá acontecendo, focar num outro universo e se divertir, e dar risada, e competir, e vencer, e perder, que tudo isso faz parte desse universo, né, Thiagão? Exato. E a gente conseguiu fazer isso, está conseguindo fazer isso, né? Praticamente tem semanas que é conteúdo diário, de segunda a segunda acontecendo, né? Nesse momento, empresas, projetos, negócios pararam, fecharam, quebraram, e a gente continua aqui, crescendo, fidelizando, levando, entretendo, e com a ajuda dos players, que na verdade eles acabam, nós colocamos o palco e eles dão um show, entendeu? Então a gente monta toda a estrutura e eles fazem acontecer. Eles geram esse conteúdo também para nós, né? Isso é muito bacana. Então, como você comentou, cara, são 3 anos de muito trabalho, onde a gente, no mercado, ainda sofre preconceito. Quando a gente fala do nosso projeto ainda, tem aquele negócio, e tem como ganhar dinheiro com isso, né? A gente passa por esse tipo de coisa e continua aqui trabalhando, cara. A partir do momento que der certo, as pessoas vão se perguntar como que eles conseguiram, né? Trabalho, cara. Muito. Trabalho. Você daí, nós daqui, Ricardo, os colaboradores e tudo mais. Então, assim, tem história, cara, tem muita coisa aí por trás de todo esse sucesso. E como eu costumo falar, Fábio, para algumas coisas nós estamos ainda pequenos, para outras nós estamos grandes. Então, quando eu converso, por exemplo, com os clientes, eles falam da Reality XP, cara, de um jeito, cara, eu conheço lá no grupo, acredita, o Ricardo me passou um áudio um dia desses dos caras comentando, eles estão se preparando, treinando num outro grupo para poder entrar na Reality XP, porque eles sabem que, mesmo o piloto, aquele mais noobzinho, né, e eu me incluo nessa lista, é o cara que leva a sério, que vai com a faca entre os dentes e não desiste. Porque a preparação é outra, né? Os mundiais fazem isso, as corridas fazem isso, a transmissão faz isso, o sistema faz isso, molda a pessoa. E aí você vê que tem pessoas se preparando para entrar na Reality XP, pessoas que se preparam todo dia para permanecer na Reality XP e tentar permanecer, às vezes, em alto nível, né? Quanto mais na frente, é lógico, em qualquer lugar, mais destaque se tem, e buscar evoluir, cara. Então, assim, nossa, tem uma porrada de elogios, áudios e coisas positivas que vêm, assim como também tem as críticas que fazem parte, umas com muita lógica e muito cabimento, e outras que às vezes sem fundamento e tudo mais, que você vê que não é para construir, na verdade, né? Isso. Às vezes a gente passa aqui, a gente sabe que tem aqueles que vêm só dar uma olhadinha, né, para tentar sugar ou desfazer um pouco daquilo que aconteceu, mas isso tem em tudo que é lugar. O importante é que a gente está aqui. Um dos segredos do sucesso, Fábio, que você comentou, você te falou que em nenhum outro lugar do mundo tem esse atendimento, essa conversa direta com o cliente. E posso dizer isso, cara, com muita satisfação. Todos os clientes que entram aqui, geralmente, ou é o Ricardo, ou é eu que trato com eles, que lido com os clientes. Então, pegado essa experiência de vendas, de relacionamento, de livros, de palestra, do marketing de rede, que eu te falei lá no início, né, que sofre esse preconceito, pegar tudo isso, toda essa experiência de anos e trazer para dentro do projeto. Hoje, a gente lida com cada um praticamente olho no olho, a gente só não fala que é olho no olho porque é via áudio, né? Mas é isso. Conversa, chama pelo nome, todos têm resposta, todos, quando tem uma crítica, uma dúvida, a gente retorna, às vezes, claro, não no mesmo tempo, né, porque a gente trabalha bastante, mas ninguém fica no vácuo, todo mundo é respondido, é retornado, e quando alguém pede como que funciona a Reality XP, todos, cara, todos, e isso é passado para os colaboradores, para o Ricardo também, não é áudio padrão, a gente explica tudo, e às vezes, cara, nós estamos falando aqui de 10, 15 minutos de áudio, de material visual, de link de rede social, a gente passa todos os detalhes, chama pelo nome, conversa, então é um atendimento diferenciado, é um dos segredos do sucesso, né? Do que você simplesmente pegar, fazer um áudio padrão e quando o cara entra em contato contigo, você vai lá e larga aquele áudio padrão. Como é que a pessoa se sente?
ela se sente um pouco, sou mais um chegando aqui, entendeu? Nossa, Thiago, você está passando a receita do bolo? Uma parte, é só uma das, como é que se diz? É uma das... Ingredientes. É um dos ingredientes, porque assim, a receita do sucesso está dentro da cachola desse rapaz de boina aí, tomando um cafezinho, finalizando o café dele, já finalizei o meu aqui. Está dentro dessa cachola aqui também, e está dentro da cachola de pessoas positivas que nos rodeiam. Então, muita criatividade. Quando uma pessoa chega e nos copia, e tem que copiar aquilo que é positivo, nós já estamos na madrugada se reunindo pensando em outra coisa. Quando nós estamos lançando uma novidade ao vivo, no ar, para vocês, aquilo já foi conversado meses atrás. A gente já está falando sobre outra coisa e está lançando para vocês. É assim que funciona um projeto, é assim que funciona um negócio. Então pode copiar, porque a gente sempre vai estar um passo ou dois à frente, criando e inovando. É isso, né? O Professional é isso. Não dá para falar sobre tudo, né? É muita coisa. O Professional foram muitas e muitas e muitas madrugadas pra gente chegar naquilo. E o Professional é algo que a gente teve tanto esmero, né? Que a gente foi lá e lançou um campeonato de 3 corridas pra ver se aquilo ia dar certo. Dá certo. E aí depois veio com o campeonato de 6 corridas. E agora tá com o Mundial, são 20 e tantas corridas. Em menos de um ano. Em menos de um ano. Aí, qual que era a dúvida? Qual que é o receio? Porque você tem players que não vivem disso. Você tem clientes que trabalham durante o dia. Você tem que analisar o perfil do seu público. E sabendo da realidade, e os pilotos clientes sabem, quem faz parte da V sabe muito bem que quase ninguém gosta de andar lá atrás. Acho que ninguém gosta de andar lá atrás. Quem é que vai pagar para correr com uma Williams? Essas perguntas que hoje, você que está nos acompanhando, a resposta parece fácil, porque está acontecendo. Mas vai conversar sobre isso há 1 ano e meio atrás. Cara, se a gente tivesse algumas pessoas ali do nosso lado dizer, não vai funcionar, não tem como, não sei o que. E a gente vai lá, conversa, martela, tem que ter como, tem que ter, né? E aí você tem que adaptar esse presencial que existe para dentro de um virtual, para dentro da mentalidade do cara que trabalha o dia todo, bate martelo, chega em casa e ainda tem que pilotar uma Williams sabendo que pode ficar em último. Não é passar raiva ainda, vamos dizer assim. Não, o cara da Williams não está passando raiva. Por quê? O Professional, hoje, ele tem uma meta de pontuação. Ele bateu a meta, ele sai tão contente quanto o cara que foi campeão. E aí hoje parece que é fácil falar, né? Mas vai criar isso do zero. Criar do zero é uma coisa totalmente diferente, exige horas de conversa. E você tem que pensar em todos os pontos. Então o Professional foi muito bem criado, ficou redondinho. E a gente conseguiu fazer todo mundo fazer valer a pena. Você comprar uma escuderia, ter objetivo, ter meta. E isso foi uma das coisas que reforçou o ponto de espírito esportivo. De parar de pensar que para a corrida valer a pena, tem que ser campeão da corrida ou subir no pódio, senão a corrida foi uma bosta. Mentira. Isso é uma baita mentira. Exato. A gente sabe disso. Porque tanto no presencial como no virtual, é uma baita mentira. A gente sabe que... A gente sabe. E porque o que vale é a experiência, é o que você tá vivendo ali, né? Para quem gosta de esporte, sabe que quando você consegue ser melhor do que você mesmo foi ontem, já é uma grande vitória. Então, e quando você coloca, e é o que a gente fez, um senso de se eu melhorar eu posso crescer, se eu melhorar eu posso sair da onde eu tô e ir para outra, porque aí é mérito, certo? Eu tô na Williams, certo, e tô fazendo coisa que pouca gente conseguiu fazer na Williams, por que o presidente da Ferrari não vai olhar para você? Não é isso? Sim. Por que o presidente da McLaren ali falou, peraí, o cara tá aqui mandando bem, eu acho que eu vou botar ele aqui na minha equipe. E uma coisa que é muito importante, o Professional é um presente que a gente dá para os nossos players. Porque ele é algo para os players da Reality XP. A gente não abre exclusivo. Isso para qualquer produto pessoa. Exclusivo. É para quem é Reality. E isso ajuda o Professional e ajuda o Mundial. Tem gente que... Nossa, eu amo esse Professional. Eu quero correr lá. Como é que faz? Não, amigo. Para você estar lá, você precisa estar aqui dentro da Reality. E aí a galera também olha para todo o projeto como um todo. E aqueles que já gostam das outras coisas, falam, por que não? Por que se eu não posso ser campeão aqui, ou ganhar corrida aqui, e ali eu não posso ser contratado ali no Professional para me desafiar
e pegar uma Williams e crescer para uma Haas e depois, quem sabe, uma Red Bull e tal, e bater campeão. Então tudo isso a gente criou dentro desse universo e os players estão curtindo isso. E lembrando, nós estamos falando de automobilismo, só que a gente vai criando e adaptando para todos os games que a gente está colocando na reality. Então, para você, jovem mancebo, empilhador de corpos do Call of Duty, calma que tá chegando campeonatos espetaculares para vocês. O pessoal tá numa loucura, né? A gente bota o campeonatinho ali rapidinho, uma coisinha rápida, um dia só, então os caras, pelo amor de Deus, por que só 4? Por que só 5? Abram. Calma, porque a gente não faz as coisas atropeladas e para não errar com você. A gente vai devagarzinho, vai entendendo, vai crescendo e já vai vir um campeonato daqueles para você que curte o Call of Duty, Warzone, Call of Duty League. Fica tranquilo que já vai chegar aquele campeonato para vocês também. É isso aí. Então, basicamente, o Fórmula 1 acaba sendo o ponto origem de tudo, né? A gente pega bastante sobre o Fórmula 1 e leva pra galera. E, nossa, tem Call of Duty, nossa, tem muita coisa na nossa cabeça pra colocar. Conforme o tempo vai passando, a gente vai conseguir colocar isso em prática, se Deus quiser. É isso, bom, acabou. Eu posso te falar que foi uma garrafa e meia. Tomou café, cara, nossa senhora. Hoje eu não durmo, hoje o negócio vai até depois. Deixei agora pro final, porque de fato isso é algo que nos toca com muita força. Nesses dias a gente sofreu, podemos dizer assim, que foi a nossa primeira perda, né? Pela primeira vez a gente presenciou isso, alguém que é da família Reality XP e que tinha o maior gosto do mundo de falar isso, né? Que fazia parte da família Reality XP e que nós éramos irmãos e amigos. O Rui César acabou falecendo e a gente, assim, foi um momento de muita tristeza para nós, mas a gente vai honrar esse cara, vai honrar a vida dele junto com a gente, lembrando desse cara sempre, porque ele fez a diferença nas nossas vidas. Eu não sou mais a mesma pessoa depois que eu conheci e convivi com o Rui César. Esse cara fez a diferença na minha vida. Eu vou levar ele comigo pro resto da minha vida, e a reality também não é mais a mesma, porque o Rui, ele plantou aqui na reality um sentimento de família muito forte, acrescentou muito aqui pra reality, e ele é um cara que é um cara especial, né, Thiago? Eu tava até comentando, né, foram 9 meses convivendo com o Rui, foi uma gestação, mas como você comentou, foi uma perca, a primeira que a gente teve, e até quando no decorrer do projeto a gente sabia que quando você está no meio de tantas pessoas, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, né? Você tem um momento da vida que o mundo te dá, Deus te dá muitas pessoas na sua volta, você constitui família, mas chega um momento que ele cobra de volta, né? Ele começa a tirar também. O Rui, desde o início, quando eu conheci ele, e assim, eu vou passar só um pouquinho. Isso não é puxando pra reality, porque tem pessoas, nossa, os caras vão falar de reality novo, falaram o programa inteiro. Não é isso. É porque o lado que a gente conhece da maioria das pessoas daí do outro lado, pra você que tá nos assistindo, é o lado virtual. É o lado do automobilismo. A gente muitas vezes não conhece os problemas pessoais de vocês, familiares, profissionais. A gente conhece o lado virtual daqui. E o Rui entrou, ele conheceu o nosso, se eu não me engano, através do primeiro Professional. Ele era na época da equipe Hart, e a gente conversou numa party e tudo mais. E desde o início ele já falava, cara, com muita paixão e entusiasmo, cara, vocês são foda, o narrador é foda, eu amo vocês, o que vocês fizeram é inovador, não sei o que. E por que eu tô falando isso? Porque era isso que ele conversava com a gente.
Era isso que ele vinha falar com a gente. Muita paixão. Eu até comentei com o Fábio e com o Faiol que tem duas pessoas que, quando se falava de reality, brilhava os olhos. A gente não viu os olhos porque via áudio e texto, né? Faiol, Aguiar e Rui César, com a mesma intensidade. Em outros grupos, falando e tudo mais, daquilo que a gente fazia e criava, tanto que chegou num momento que ele, cara, eu quero ficar com vocês, eu quero correr com vocês. Claro que ele corria em outros lugares também, mas ele se sentia tão em casa aqui com a gente que ele colocava família reality lá no chat, uma coisa que isso é muito característico de cada um tem o seu perfil. Eu geralmente não coloco isso, né? E não tem nada de errado não colocar ou colocar. Mas o ponto que eu quero chegar é o quê? Como ele já se sentia em casa, como ele já se sentia bem junto conosco, família reality, sempre chegando pra nós no PV falando, irmão, sabe, espírito de irmandade, né? Irmão, valeu, foi mal, desculpa, irmão, vocês são foda, não sei o quê. Então, sempre positivo, nunca vi reclamando, se queixando da vida, querendo treinar, se desenvolveu, conseguiu sua primeira vitória, né? No mês de maio, McLaren, MP4/4 do chefe, como a gente chama, e ele também chamava respeitosamente Ayrton Senna, né? Conseguiu sua vitória na Bélgica, aonde... Chega até a dar um frio na barriga em comentar, cara. Aonde ele comentou, ele muito feliz, eu fui dar os parabéns pra ele. Ele comentou, cara, minha mãe deu pulo aqui de alegria por lembrar do tempo do Senna, quando ela via na televisão, e ela viu eu vencer com o carro do chefe, né? A gente vibrou muito e gritou e pulou, e ele venceu uma corrida, nem venceu o campeonato, venceu na Bélgica, e venceu aqui conosco. Um sentimento muito mais especial para ele, pelo carinho que ele tinha pelo projeto e por nós. Então ele era um cara prestativo que se fez presente, ele comentou, diretor de categoria, piloto, irmão, quero até começar a usar essa fala mais, e ele passou aqui também, durante a semana, cara, quando aconteceu, cara, não dormi, cara, não dormi, cheguei a sonhar com isso, sonhei com ele também, porque... Eu tinha até comentado com vocês, na correria do dia a dia, na rotina do dia a dia, às vezes a gente pensa em deixar algumas coisas para amanhã, para poder falar. E a maior lição que eu tirei, eu queria ter falado algumas coisas a mais para ele. Porque o tanto que esse cara era positivo, chegava e se prestava, se colocava à disposição e elogiava nós e tudo mais, ele estava fazendo um trabalho excepcional, cara, um trabalho muito bom. E era uma ótima pessoa. A gente jogava Call of Duty de madrugada, a gente jogou GTA na madrugada, né, até pouco tempo atrás, né, o próprio Fórmula 1, estava ali com o jogo, era parte da nossa equipe no Mundial da Orion, da Red Tauri. Então, muito próximo, cara, muito próximo. E às vezes ali você tá naquela corrida do dia a dia, na automaticidade, e quando uma pessoa chega para você e fala, eu tô com uma dor de ouvido, eu tô com uma dor de cabeça, o que você pensa? É algo que vai dar e vai passar, é mais uma pessoa que se gripou, alguma coisa que aconteceu, claro que a gente sabe da situação que o mundo está vivendo e tudo mais, tem um pouco mais de atenção, mas você fica assim. Então, a lição que eu aprendi, se você tem alguma coisa para falar, se você quer elogiar alguém, ou até mesmo criticar, mas de preferência elogiar, ver os pontos positivos, faça isso hoje, cara, faça isso hoje, não deixa para amanhã, porque esse amanhã pode não acontecer. Um homem forte, um touro, um negão forte, né, cara, tudo mais, né, saudável, aparentemente, e você vê ficar debilitado rapidamente e padecer, né, é de deixar a gente pensando. Então ele, com certeza, ele deixou alguma lição para mim. Essa foi a principal delas. Se tiver alguma coisa para falar, para reconhecer, faça isso hoje. Não deixa para amanhã, porque fica um certo vazio. Agora, para quem ainda está aqui, dá tempo, fica um vazio. O bom é preencher esse vazio, né, com quem ainda está aqui nesse plano aqui de hoje, de agora. Então, a gente tem muitos amigos na volta aí que a gente sabe que precisam da gente. E às vezes não tô nem falando, tô falando de dinheiro. Tô falando simplesmente uma conversa, que nem a gente está fazendo aqui. Um bom bate-papo, né? É isso. Rui César, presente. Você vai estar presente na minha vida, na vida do Thiago, na vida da Reality XP, pra sempre, cara. Você é um amigo, um irmão, pra sempre. A gente dedica
essa festa de 3 anos que a gente está fazendo para o Rui. Um cara que chegou agora, como o Thiago disse, foram 9 meses intensos, 9 meses de muita verdade, 9 meses onde a gente conheceu um irmão e vai levar esse irmão para o resto da vida. Mesmo ele estando lá e a gente cá, e ele está cuidando de nós. Deus precisava de um cara como o Rui, intenso, personalidade forte, mas do sorriso solto, para poder ajudá-lo nesse momento tão difícil que o mundo está passando. Então ele vai ser mais um cara lá, ajudando a Deus, a Jesus, a cuidar da gente. Valeu, Thiago, valeu, irmão, tamo junto, é nóis. A café número 3 chegando ao final, esse bateu o recorde de duração. E vai ter mais, cara, eu adorei isso aqui, cara, é muito bom. Show de bola. Valeu, gente, muito obrigado. Acompanha aqui toda essa... Nós vamos separar, tá? Nós vamos deixar junto com o 3 anos, mas também vamos separar para ficar mais fácil de vocês assistirem. Mas estamos aqui nessa festa de 3 anos, a Café episódio 3, com o Thiago Luz. Valeu, fiquem com Deus. Reality XP, Universo Experiências.